Muita gente está precisando, muita gente não sabe por que vive repetições na vida, muitas pessoas têm a vida travada, muitas pessoas têm dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, não conseguem colocar seus projetos no papel, não conseguem viver uma vida dinâmica, não têm criatividade. E a leitura corporal, assim como a neurointeligência, ela traz essa dinâmica que ajuda você a dar uma aceleração em partes do seu cérebro. Ao mesmo tempo, você consegue entender dinâmicas de várias pessoas, de muitas pessoas, e a sua também, de autoconhecimento, para que você possa viver melhores relacionamentos, ter uma melhor qualidade de vida, e com isso você começa a transformar a sua vida. Por isso o nome Change of Life, ok? Porque a proposta é realmente transformar a vida através dessas informações. Hoje, nós vamos, como é a primeira aula, nós vamos falar sobre o seguinte: como a leitura corporal pode transformar a sua vida e como ativar certas partes do seu cérebro que estão na inércia para que você tenha mais criatividade e tenha uma melhor qualidade de vida, ok? Então, para que a gente entenda isso melhor, eu vou inicialmente pedir a vocês que vocês se desvinculem de qualquer tipo de crença, de qualquer tipo de religiosidade, de qualquer coisa mística, porque o que nós vamos tratar aqui está tudo embasado na psicanálise, que já vem desde a época de Freud. E Freud, como muita gente sabe e outras não sabem, ele foi o pai da psicanálise. Freud, na década de 20, ele já começou a desenvolver todas essas dinâmicas, atendendo pessoas, fazendo um tratamento psicológico, um tratamento terapêutico, mas quando ele começou a desenvolver de uma forma muito pessoal. E logo depois, ainda na década de 20, ele teve seus seguidores, que foram estudantes também da psicanálise, também da terapia, que começaram a fazer pesquisas, estudos, para dinamizar esse processo terapêutico da leitura corporal embasado na psicanálise. Quem são esses discípulos? O primeiro deles foi William Reich, que era também um estudiosíssimo aluno, discípulo de Freud, e que percebeu já naquela época que Freud atendia as pessoas, assim como tantos outros psicanalistas, aliás, atendia as pessoas naquele divã e as pessoas costumavam voltar tempos depois com dinâmicas de outros problemas, de outras situações. Então, ele concluiu, juntamente com o aval de Freud, que nem tudo estava ligado à dinâmica de uma leitura corporal como era feita naquela época. Havia um contexto em cima do comportamento humano, em cima do comportamento cerebral de cada indivíduo. E aí eles começaram a desenvolver essas pesquisas. Logo a seguir veio um outro seguidor de Freud, chama-se Alexander Lowen, também psicanalista, também estudioso, pesquisador também, com aval de Freud. Eles começaram a desenvolver pesquisas para que, através dessas pesquisas, eles pudessem compreender melhor a dinâmica do ser humano. Por que o ser humano vive situações repetitivas? Porque algumas pessoas são agressivas, outras são muito calmas. Porque as pessoas repetem ações e atitudes ao longo da vida. O que acontece com o ser humano na infância, na gestação, na fase da adolescência, na fase adulta. E, em cima dessas pesquisas, em cima dessas dinâmicas, eles começaram a perceber, começaram a entender que nada estava ligado somente a perguntas e respostas, somente ao corpo físico. Existia algo muito mais profundo em cima do comportamento humano. Então, Reich desenvolveu essa pesquisa e descobriu 5 traços de caráter, que são a formação, a base de todo indivíduo. Todo indivíduo passa pela formação dos 5 traços de caráter. Todos os indivíduos.
todo ser humano que é concebido, que tem a sua gestação, que passa pela parte da infância, juventude e vem para a vida adulta, possuem os 5 traços de caráter que são embasados na psicanálise. Esses traços de caráter, quais são? Os nomes, a nomenclatura que Haidt deu, William, Alexander Lloyd Lau também deu, não tem absolutamente nada ligado a nenhuma patologia, a nenhuma doença, são apenas nomenclaturas embasadas na psicanálise, para que esses traços pudessem ter um nome. Então, são eles. O primeiro, esquizoide, que acontece lá na fase da gestação, desde a concepção do indivíduo até os 7, 10 dias de nascido no máximo, existe a formação do primeiro traço de caráter, que é o esquizoide. O nome é feio, é louco, é maluco, mas é exatamente esse nome. O esquizoide, ele tem como principal característica um mecanismo de defesa que chama-se a rejeição do indivíduo, que acontece desde a concepção na barriga da mamãe durante a gestação e vai sendo desenvolvida até no máximo 10 dias de nascido. Então, são pessoas que na vida adulta trazem essa característica de que são rejeitados pelo mundo, que não são aceitos pelo mundo. Então, são pessoas que desenvolvem uma dinâmica adulta de serem introspectivos, de serem calados, de serem bem... O esquizoide, quem carrega esse traço, ele vive no seu mundinho. É uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito privada, justamente por se sentirem rejeitados ao mundo. Em contrapartida, existe um recurso muito legal, que chama-se criatividade. Normalmente, quem carrega esse traço de caráter, que é formado na infância para a vida adulta, desenvolve o traço como mecanismo de defesa de rejeição, mas tem uma criatividade muito acentuada. São aquelas pessoas que têm a dinâmica de serem escritores, autores, construtores, projetistas, que não querem aparecer para o mundo por não se sentirem aceitos, mas têm uma criatividade à flor da pele, que faz parte dessa formação desse traço. Logo depois tem o traço de caráter oral, que registra a dor e o mecanismo de defesa abandono, que é o quê? É aquela pessoa que se sente abandonada pelo mundo, que acha que as pessoas não têm carinho, não têm acolhimento por ela. Em contrapartida, o traço de caráter oral, porque esse traço de caráter na dor, como o abandono, ele desenvolve uma característica maravilhosa que chama-se comunicação. Geralmente, quem carrega esse traço de caráter oral, ou parte dele, que teve esses registros na infância, desenvolve uma comunicação maravilhosa. São pessoas que têm facilidade de conversar, de desenvolver assuntos, aquela pessoa que você encontra na fila do banco e ela emenda um assunto no outro, e não deixa você sair de perto dela. Então, todo traço de caráter tem a sua dor, o seu trauma, mas tem o seu recurso. E é tratável. Logo a seguir vem o terceiro traço de caráter, que é o psicopata, onde a criança registra dores de manipulação na infância e tem como traço de caráter em recurso o poder de liderança. São pessoas que têm uma grande facilidade de delegar o outro, de fazer o outro trabalhar e executar tudo aquilo que ele quer, da forma como ele quer. Então, perceba, todo traço de caráter na sua formação tem uma dor e um trauma, mas ele também tem um grande recurso. E isso é trazido da infância para a fase adulta. E no decorrer desses 4 dias, nós vamos falar de cada um deles, na sua essência, colocando para vocês como acontece e o que fazer para resgatar esse trauma, para sair desse trauma, dessa dor. Tá? O quarto traço de caráter é o masoquista, que registra a dor da humilhação, que acontece lá na fase do desfraude. E como contrapartida, ele tem como recurso um grande senso de organização e limpeza.
A pessoa que tem o traço de caráter marcado na infância e que vem para a vida adulta carregando essa dinâmica, ela tem um grande senso de limpeza e de organização. É aquela pessoa que quando vê um copo sujo na pia vai pegar para lavar, se vê um fio de cabelo no chão, ela vai tirar. Ela tem um grande senso de limpeza e organização. Quando você abre o armário de uma pessoa que tem esse traço, é tudo organizadinho, é tudo dobradinho, às vezes separa as roupas por cor. Então, é esse grande senso de organização que é muito admirável e louvável, que tem nesse traço. Então, é mais um traço de caráter que tem uma dor e um trauma com recurso. O último traço de caráter é o rígido, que acontece na formação da sexualidade da criança. Esse traço de caráter ele tem como dor, trauma, a traição e a exclusão. Mais à frente, vocês vão entender perfeitamente como funciona e como acontece cada um. Hoje nós vamos dar uma pincelada rápida, porque eu preciso fazer uma introdução sobre a neurointeligência e a leitura corporal. No decorrer dos 4 dias, a gente vai desenvolver os temas, ok? Então, o rígido, na vida adulta, são pessoas que têm dinâmicas e dificuldades de se relacionarem, de desenvolverem relacionamentos afetivos, amorosos, profissionais, pessoais, familiares. Tem sempre uma treta, tem sempre uma dinâmica. Por quê? Porque a pessoa traz essa dor da infância, esse trauma, que é a ferida que a criança registrou lá na infância, onde ela se sente excluída, traída. Ela pode até ter um namorado ou um ótimo marido, mas ela vai estar sempre pensando que ela é atraída pela pessoa. Ela vive essa dinâmica de traição, tanto com parceiro ou parceira, assim como os amigos e a família. É a pessoa que carrega essa dor da exclusão e traição na vida. Então, como eu disse anteriormente, todos os traços têm recurso. Qual é o recurso do rígido? A dor é a traição e a exclusão. O grande recurso, a grande sacada do rígido é que são pessoas multifuncionais. São pessoas que você dá qualquer tarefa para elas fazerem, executarem, e elas fazem com excelência. São pessoas que têm o senso de priorizar as atividades e as tarefas que elas precisam realizar. E elas procuram fazer tudo da melhor forma possível. Então, quando, por exemplo, se você tem um funcionário que tem essa dor do rígido, da exclusão, da traição, ou se você tem uma esposa, um parceiro que também tem essa dor, essa dinâmica, vive dizendo que acha que está sendo traído, essa dinâmica de traição e exclusão que eu acabei de falar. Com certeza, essa pessoa é uma pessoa multifuncional. É uma pessoa que se você pedir para cozinhar, ela vai cozinhar. Se pedir para arrumar, ela vai arrumar. Se pedir para fazer qualquer coisa, ela vai fazer e sempre da melhor forma possível. Por quê? Porque eles precisam fazer tudo muito perfeito para não se sentirem excluídos por ninguém. Porque essa dor veio da infância. Ok? Então, resumidamente, são esses os 5 traços de caráter que se formam na infância e que nós vamos falar aí durante os 4 dias sobre cada um deles. Hoje eu quero inicialmente começar a falar com vocês sobre o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre a neurointeligência, como funciona e como pôr em prática, como acionar partes do seu cérebro para que você tenha mais capacidade de ser criativo, para que você tenha dinâmicas mais acentuadas na sua vida, para que as coisas comecem a acontecer de fato, para que você tire aquele projeto do papel, para que você comece a exercer uma dinâmica dentro da sua essência. Como funciona isso, Márcia? Quando nós vamos falar, na verdade, das características hereditárias e das características do meio. O que é isso? Tá? Isso é exatamente um termo que nós usamos para falar da formação do indivíduo. E para compreender esse processo da formação do indivíduo, nós precisamos lembrar que nós vamos falar de características hereditárias. Nós trazemos no nosso corpo, desde a nossa concepção, que é quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide,
e que se cria um ovo. Desse ovo se faz um embrião e do embrião vira um bebê. Então, dentro desse processo de formação do indivíduo, nós trazemos as informações dos nossos antepassados, que é o quê? É o nosso DNA que carrega informações genéticas de várias gerações. E, gente, nós temos aproximadamente, porque são incontáveis, cerca de 6.000 antepassados. Aproximadamente, não é um número exato. Então, é muita gente, é uma carga de ancestralidade muito forte que todo indivíduo tem. E esse DNA, ele traz informações genéticas de várias gerações. Toda pessoa tem o seu DNA. Uma das descobertas mais recentes é a epigenética. O que é a epigenética? É uma área da biologia que estuda mudanças no funcionamento do gene de cada indivíduo e que não são causados por alteração na sequência do DNA, na formação do DNA, mas que podem perpetuar nas suas divisões celulares. Ou seja, a epigenética está acima da genética. Ok? Vamos traduzir isso tudo. Eu sei que é louco, que é complicado, por isso que vocês, nesse momento, vocês precisam abrir a mente para absorver a informação. Pode ir contra o que você pensa, o que você já sabe, mas é funcional. E é assim que acontece, de acordo com todos os estudos da psicanálise. Então, abre sua mente para que você absorva a informação. E depois, quando isso partir para o modo compreensão, que descer para o coração, você jogar a emoção e perceber e colocar num nível de compreensão mesmo, trazendo isso para a tua vida, aí você vai dizer se isso serve ou se não serve. E tá tudo bem. Se você assumir que tá ok, beleza, tá tudo bem. E se você também não concordar, também tá tudo bem. Por que eu estou falando isso? Eu falei agora de genética e de epigenética. São termos muito novos que às vezes pode fazer uma confusão mental aí na sua cabecinha. Mas você precisa abrir, por isso que eu digo, traga sempre lápis, caneta, papel, para você apontar os termos que são novos. Por quê? Vai chegar um determinado momento, quando isso vir para a sua compreensão e você começar a aplicar na sua vida, que você vai precisar recorrer a esses estudos, a essas anotações, para que isso não caia na curva do esquecimento. Porque também é provado cientificamente que quando a gente absorve um assunto que é novo, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele não está preparado para receber determinadas informações, por mecanismo de defesa, pela formação dos traços de caráter. Então, você precisa depois rever tudo que você aprendeu para que você não esqueça. Então, é simples, não é fácil nem é difícil, mas é simples. Basta que você abra sua mente para entender o que está sendo passado, para absorver a informação nesse momento. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, é formado uma célula ovo. E nessa célula ovo começa a haver uma divisão, se formando 2 células, 4, elas vão se multiplicando. 2, 4, 8, 16, 32. Para quê? Para que essas células, assim por diante, elas comecem a fazer o desenvolvimento de cada indivíduo, a fazer a dinâmica da epigenética e da genética, para que você possa desenvolver o seu gene. Então, as células vão se multiplicando e vão se dobrando. 2, 4, 8, 16, 32, 64, e por aí vai. É uma multiplicação. Nós somos formados por multiplicação de células. E essas células, elas vão se multiplicando dessa forma que eu estou te informando. O DNA é o nosso genoma, é um código genético que nós temos. Cada um tem um. Cada indivíduo é único.
Dentro do genoma, existe um óvulo que é fecundado pelo espermatozoide, que já tem o nosso DNA, que tem as informações da nossa hereditariedade. Por isso, nós carregamos tudo isso de toda a nossa ancestralidade. São influências hereditárias do meio e de todos os nossos ancestrais. Ok? Então, a epigenética, ela mostra que mesmo que o indivíduo já tenha uma marca no genoma, caracterizada em você, é possível ter alterações ao longo da vida, mesmo que você carregue aquela marca. Como funciona isso? As modificações epigenéticas, elas são herdadas no momento da divisão celular. E essa marca genética de mudança tem um profundo efeito na biologia do organismo, fazendo com que os fenótipos se modifiquem. Tá, Márcia, você está falando um monte de termo técnico. Tá? O que é genótipo? Genótipo é um conjunto de fatores hereditários que não mudam. E os fenótipos são as características particulares de cada indivíduo, que são visíveis e que podem ser mudadas. É a soma do genótipo, que não muda, com o meio ambiente, que faz essa formação acontecer. Tá? Exemplo, existem fatores que se alteram com a idade. A cor do cabelo, o formato da orelha, a altura da pessoa. Isso tudo faz parte dessa explicação do fenótipo, das características do fenótipo e do genótipo. A epigenética é que regula a expressão do gene e que pode ficar ativo ou inativo, ok? Então, por que eu estou falando tudo isso de uma forma bem rápida e bem simples para você? Porque para eu falar da neurointeligência, eu preciso falar da formação. E como funciona essa formação? Trazendo agora para o conceito da leitura corporal. Toda vez que o óvulo é fecundado por um espermatozoide, ali se inicia a formação de um indivíduo. E nós já vimos que passa por todos esses processos de divisão e multiplicação celular das características dos genótipos e dos fenótipos, ok? Quando você é concebido, essa célula, esse ovo, na verdade, essa célula ovo que é formada, ele nasce ali junto uma essência. Ali, nessa concepção, é formado a sua alma, o seu espírito, a tua essência, enfim, o nome que você queira dar. Tá? Para algumas pessoas, ela pode ser caracterizada como alma, para outras como espírito, para outras como essência. Eu gosto de falar de essência, porque acho que é um termo mais simples e que aborda tudo isso. Aborda a espiritualidade, aborda a alma, aborda a essência de cada uma, a característica principal. O que é essa essência? Essa essência é você. É você sendo formado. É você sendo gerado sem crenças, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de julgamento. Apenas você sendo formado com 5 sentimentos: alegria, tristeza, a raiva, o medo e o nojo. São os 5 sentimentos básicos que todo indivíduo tem desde a sua formação, desde a sua concepção. Então, nessa essência, quando ela é formada, eu até trago o exemplo da minha mentora, que é o exemplo da taça com água, que é bem legal. E isso vai ficar fixado na mente de vocês de uma forma bem simples, de modo que vocês não esqueçam como é que acontece essa formação. Tá? Digamos que aqui, essa taça toda, esse conteúdo aqui, seja você, a sua essência, a sua formação. Vou botar para lá de cá que acho que fica melhor, né? Seja a sua formação. A sua essência é toda essa composição, toda essa taça cheia com água, ou quase cheia.
tá? Essa sua essência, que é você sendo formado, ela vai se subdividir em duas partes. Essas duas partes chamam-se mente consciente e mente inconsciente. A mente inconsciente, ela é formada por uma maior parte, que é, digamos que seja todo esse conteúdo de água que está aqui. Vocês vejam que aqui nós temos praticamente 90% de água dentro dessa taça e apenas 10% da taça vazia. Então, você pode entender que a sua consciência é toda a taça, a sua mente inconsciente são 90% dessa taça, que é esse composto cheio de água, e a sua mente consciente é apenas 10%. Então, aí existe a consciência dividida em mente consciente e mente inconsciente. Por que a mente inconsciente é a maior? 90%. Porque a mente inconsciente é que é encarregada de registrar, de armazenar tudo que você passa desde a sua concepção até os seus 5, 7 aninhos de idade e que faz a formação dos seus traços de caráter. Por isso ela é maior. Então, essa mente inconsciente que é formada e essa mente consciente, na grande maioria de todos os indivíduos na sua formação, a gente vem trazendo um potencial muito maior de mente inconsciente, que são registros feitos pelo nosso bebê, por nós bebê e por nós crianças, e que ficam armazenados nessa mente inconsciente e que é infinitamente superior à nossa mente inconsciente. Então, resumindo, a nossa mente inconsciente significa todo o nosso passado. E a mente consciente, todo o nosso presente. Então, tudo que você passou desde a sua gestação, eu estou falando de gestação, gente. Eu não estou falando de você após o nascimento. É da gestação, é você na barriga da mamãe. Ali você já começa a ter interpretações e registros, como embrião, como bebê. E todos esses registros, eles vão ficando armazenados nessa mente inconsciente. A mente consciente é exatamente o contrário. É o que te faz ser impulsionado, é o que te faz agir, é o que te faz ir para a vida, é o que te faz ter a sua atitude. E quando você não tem o hábito de praticar essa mente consciente, a sua mente inconsciente, que é o seu passado de registros traumáticos, negativos, dolorosos, te domina. Perceberam como funciona? Todo indivíduo na vida adulta, nós somos dominados pelo nosso inconsciente o tempo inteiro, porque ele tem um percentual muito maior de armazenamentos de fatos que aconteceram na nossa vida. Basta você parar para pensar no seguinte, vou dar um exemplo. Quando você está sem nenhuma ocupação específica, você não está trabalhando, você não tem nenhum compromisso, você está ali relaxando. Sabe como funciona o nosso cérebro? Nós temos cerca de 60 a 70 mil pensamentos diários. E esses pensamentos diários, se você for parar para analisar friamente, você pensa em quê? No que já aconteceu, não é verdade? Ninguém pensa, na grande maioria das vezes, em situações de agora, do momento, do presente ou do futuro. A grande maioria de nós, indivíduos, estamos sempre voltando nossos pensamentos para coisas passadas, para fatos passados, e sempre relacionados a mágoas, a traumas, a tristezas, decepções. Uma ou outra alegria pode vir à sua mente, sim. Mas quando essa alegria vem, ela vem de uma forma muito rápida. Você não percebe. E aí você acaba, por causa
desses fatores vivendo situações repetitivas por causa do seu inconsciente. Como você vai aplicar nesse processo da formação do indivíduo a neurointeligência? Nós acabamos de perceber o quê? Que a nossa essência é formada pela mente consciente e pela mente inconsciente, ok? Para se falar de essência, para se falar de consciência, é preciso falar de mente. E a mente, ela tem duas partes, consciente e inconsciente. A inconsciente sempre vai ser maior, com registros profundos e dolorosos e traumáticos, e que nós trazemos para a vida como mecanismos de defesa. Às vezes, por uma questão de sobrevivência. Porque se você não tiver essa formação dos traços de caráter, não tiver os seus mecanismos de defesa, você não consegue, às vezes, lidar com determinadas situações, como adulto. E aí, a sua fuga é o seu inconsciente. É uma fuga. E que é imperceptível. Porque você foge trazendo lembranças, ou procurando, ou tentando trazer lembranças que façam você suportar uma dor, um trauma, ou às vezes uma decepção. Então, são mecanismos de defesa, que por sobrevivência nós precisamos deles. Mas o que acontece com o indivíduo é que o indivíduo não sabe lidar com isso. Não está preparado. E não é culpa do papai, não é sua culpa, não é culpa da mãe, não é culpa de ninguém. Até porque você, na sua formação lá, na sua essência, quando o óvulo da mamãe foi fecundado pelo espermatozoide, você não sabia o que era culpa. Não existe culpa. A gente aprende a ter culpa ao longo da vida, nos ensinam isso. Os nossos sentimentos como ser humano são básicos. São sentimentos de alegria, de tristeza, de raiva, de nojo ou medo. E ponto. Tudo que vem depois são aprendizados que nós adquirimos através do ambiente e através das pessoas que nos criaram, que nos nutriram, que nos ajudaram. Até porque por que eles ensinariam algo diferente para nós se eles aprenderam dessa forma? Ninguém, absolutamente ninguém, tem a capacidade de ensinar aquilo que não aprendeu. A mesma coisa é com relação ao amor. Você não pode exigir de uma pessoa que ame tanto quanto você ama, porque de repente aquela pessoa não aprendeu a amar, não foi amada. Então, são pré-julgamentos que a gente vai aprendendo, que a gente vai trazendo do meio através da nossa formação, através do nosso crescimento. Onde entra a neurointeligência? Aí vem uma parte incrível que muito pouca gente fala. Nessa formação do nosso cérebro, da nossa mente, nós temos aí um princípio básico. Eu vou falar das 3 principais partes do cérebro, porque se eu for me aprofundar, não caberiam em 4 aulas apenas. Então, eu preciso resumir isso de uma forma bem compilada, para que vocês percebam, compreendam e entendam como vocês podem mudar a vida através de agora, de hoje, já. O cérebro, ele possui 3 partes. Podemos entender que o cérebro ele se divide em 3 partes principais. A primeira parte do nosso cérebro chama-se cérebro reptiliano. Galera, anotem. Anotem, porque isso pode mudar a vida de vocês. Eu estou falando aqui muito calmamente, muito tranquilamente, mas com certeza isso faz uma grande mudança, isso vai gerar uma grande diferença na tua vida e nas pessoas com quem você convive, Então, a primeira parte do cérebro que nós podemos falar, que vem dessa formação que eu acabei de explicar, é o cérebro reptiliano. O segundo cérebro é o cérebro mamífero.
Eu estou vendo que a galera está anotando. Então, escrevam reptiliano, é com P mudo. Reptiliano, como se fosse réptil. Ok? Segundo, cérebro mamífero. E terceiro é o cérebro neocórtex. Neocórtex. Como funciona essas três partes do cérebro? A primeira, que é o reptiliano, é uma parte do cérebro que registra, ela fica na parte posterior do cérebro, e ela registra apenas situações padronizadas. Tudo que você aprendeu como padrão e que você toma como verdade absoluta, como você toma como uma coisa que é certa e que é como você vai viver, porque você aprendeu assim e os seus genitores ou seus criadores não tiveram culpa, porque eles também aprenderam assim. Então, tudo que você aprende num nível padronizado fica armazenado nessa parte do cérebro, chama-se reptiliano. A gente costuma, vamos comparar essa parte do cérebro como uma parte do cérebro que seja como um ogro. Vamos chamá-lo de doutor ogro, porque ele só repete padrões. É como se fosse uma parte do cérebro onde fosse representada por um homem das cavernas, digamos assim. Ele não armazena nada de novo, ele só armazena tudo que é padronizado. Que tipo de coisas padronizadas são essas, Márcia? Exemplo, todo mundo aqui já deve ter ouvido da mamãe que não anda na chuva porque você vai ficar gripado, você vai pegar um resfriado. Quantas vezes você andou na chuva e não ficou doente? Então, isso é um padrão de repetição que ficou armazenado na parte do reptiliano. Um outro exemplo, a mamãe dizia para você na sua infância, não anda descalço, ou não toma banho quente, depois sai na friagem, não ande descalço porque você pode ficar doente. Quer ver um outro exemplo que falavam muito na infância? Deixa eu me lembrar aqui. Não toma banho após a refeição. Faz mal acabar de almoçar ou acabar de jantar e tomar banho. Lavar a cabeça, nem pensar. Gente, quantas vezes vocês já não fizeram isso e nada aconteceu? Então, eu estou trazendo como exemplo, mas sem culpa e sem julgamento na criação que nós tivemos. Porque papai e mamãe aprenderam assim. Mas são padrões de comportamento, são padrões de coisas que nós aprendemos o tempo inteiro, ao longo da vida, e que a gente traz como verdade absoluta. E eu estou dando como exemplo padrões simples, de papai e de mamãe. Mas isso vai muito além. Vai além, porque você aprendeu coisas muito, muito diferentes ao longo da vida e que você toma como verdade absoluta. Quer ver um outro padrão de comportamento que é registrado aí no reptiliano e que fica armazenado e que você traz como verdade? Uma pessoa bem-sucedida precisa ter carteira assinada, precisa casar, ter filhos, ter a sua casa, ter o seu lar. Com carteira assinada. Quantas vezes você ouviu isso? E quantas vezes você imaginou que a sua vida só daria certo quando você tivesse uma carteira assinada? Então, são padrões que ficam armazenados nessa parte do cérebro e que não muda se você não tiver o conhecimento, se você não começar a exercitar essa parte do seu cérebro. Não muda mesmo, porque isso ficou armazenado, isso faz parte da sua história. Então, tudo que é padrão de comportamento fica armazenado no reptiliano, beleza? A segunda parte do cérebro, que chama-se cérebro mamífero,
que fica já mais na região central do cérebro, ela tem como principal característica o registro de todas as emoções e sentimentos. Tudo que você, por exemplo, se você está assistindo um filme e chora ou ri muito, é nessa parte do cérebro que está sendo ativada, as emoções e os sentimentos. Se você vê uma cena de alguém na rua brigando, ou passando alguma necessidade, ou passando frio, e você se incomoda com isso, você coloca a sua emoção naquela cena, é a sua parte do cérebro mamífero que está sendo ativada. Então, tudo que está relacionado à emoção, a sentimento, fica armazenado nessa parte do cérebro. Tudo. Se você olha para uma pessoa e sente qualquer tipo de afeição, qualquer tipo de emoção, é essa parte do cérebro que está sendo acionada para que você reaja através de uma emoção ou sentimento. A terceira parte, que é o neocórtex frontal, ele fica bem aqui na frente, tá? É onde se registram tudo que está relacionado a espaço. É o registro espacial. É a parte do cérebro que nos direciona para a vida, que faz com que a gente tenha reações, atitudes imediatas, que faz você se direcionar, que faz você... Por exemplo, quem dirige aqui? Acho que a maioria dirige, né? Um exemplo. Digamos que você, quando está dirigindo, você pensa para passar a marcha? Você pensa para pisar no freio? Você pensa para baixar um vidro? Você pensa para pisar na embreagem? Para ligar um alerta? Você não pensa. Está no automático. Então, essa parte do cérebro espacial faz você direcionar tudo que está armazenado ali a nível de conhecimento imediato. É o que te direciona para a vida. Ele é que faz com que você tenha as atitudes imediatas. E é esse cérebro, essa parte do cérebro, neocórtex frontal, que faz com que você seja quem você é. Com que você haja como você age. Tem pessoas que têm lentidão para executar certas coisas, tem pessoas que têm velocidade para exercitar certas coisas, e tem pessoas que vão no meio termo. Essa parte, o neocórtex, ela precisa sempre ser motivada para que você tenha um senso de velocidade nas coisas que você precisa fazer e resolver. Como fazer isso? Deixa eu beber um pouquinho de água. Ficou claro? Reptiliano é o que repete os padrões, faz você repetir todos os padrões de comportamento. O mamífero é responsável por suas emoções e por seus sentimentos. E o neocórtex é o que direciona, é o que te impulsiona, é o que dá movimento. É a parte que registra o seu conteúdo espacial, que faz você desenvolver seus conhecimentos, que faz você ter a capacidade de ter agilidade, criatividade ou não. Tá? Ele fica bem aqui, na frente. Então, nós temos aí nessa formação do cérebro uma parte que é citada pela leitura corporal, que é o nosso SAR, Sistema de Articulação Reticular. O que é o SAR? Todos nós temos um SAR. O SAR ele funciona como se fosse um filtro de informações, onde tudo que te interessa, você registra, absorve e leva para a compreensão. E tudo que não te interessa, você não absorve, você não compreende e você descarta. O SAR é um filtro de informações que nós temos no nosso cérebro. E ele funciona o tempo inteiro, de acordo com o seu critério. Porque o nosso cérebro, ele só obedece uma única voz de comando, a da própria pessoa.
Então, como é que a gente vai exercitar isso? Se a gente começar a criar uma dinâmica diferente na nossa vida. Vamos começar a praticar, a entender como funciona o nosso cérebro, para que você comece a criar novas sinapses. O que são sinapses? Sinapses são caminhos neuronais. Então, nós precisamos criar novas sinapses, novos caminhos neuronais, para que as coisas aconteçam como a gente quer. Parece complicado, né? Mas não é. É simples. É muito simples. Então, nós já sabemos que nós temos um SAR, que é o nosso filtro. Aquilo que te interessa, você entra, capta, absorve, compreende, entende e depois compreende. O teu filtro, ele filtrou aquela informação e trouxe para ficar armazenado em uma das partes do seu cérebro que você já sabe quais são e onde vão ficar armazenados. Então, diante desse conhecimento, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que para que a gente acione e para que a gente tenha uma maior criatividade na vida, a gente precisa, sabendo como funciona as partes do cérebro, você vai começar a agir onde você precisa. Ok, eu preciso resolver um problema emocional. Você já sabe que você precisa fazer um exercício que está ligado ao cérebro mamífero. Eu preciso resolver uma dinâmica de para ontem, fazer uma coisa que eu preciso, colocar um projeto em prática, que você vai acionar a parte do seu cérebro, do neocórtex. Você precisa estar mais ativo, você precisa estar mais criativo. Eu preciso sair, eu preciso resolver essa dinâmica de mesmice, de repetição na minha vida. Você precisa acionar o seu reptiliano, sair dos padrões de comportamento. Perceberam como é simples? E é funcional, funciona. Gente, vocês precisam fazer da sua vida um laboratório. Aplica, testa o que você vai aprender aqui e me diga depois, funcionou ou não funcionou. Então, assim, não absorve a informação e fala, mas você está falando loucura. Isso não é possível acontecer. Não. Tenha paciência, tenha calma, ouça a informação. Deixa o seu SAR funcionar. Ativa o seu reptiliano, o seu cérebro mamífero, o seu neocórtex. Veja onde é que está acontecendo a dinâmica da sua vida. Porque a partir de amanhã nós vamos começar a falar da formação dos traços de caráter. E aí a coisa vai ficar mais bacana, mais dinâmica. Porque você vai começar a compreender a si mesmo. E quando você começa a compreender a si mesmo, fica mais fácil você compreender o outro. Perceber por que o outro está brigando com você, está enciumado, ou está de birra, fazendo pirraça. Por quê? Você vai ter informações da leitura corporal que vai te facilitar a enxergar partes do corpo físico daquela pessoa, dinâmicas de dores, de trauma, de emoção, de comportamento. Você está começando a aprender coisas de neurointeligência. Você vai ser, ao final de 4 dias, capaz de acionar todos esses fatores, todas essas técnicas e começar a ser uma pessoa dinâmica, ser uma pessoa criativa, criar velocidade na tua própria vida. E é óbvio que quando você se muda, tudo à sua volta muda. Junto. É automático. Então, percebam, a primeira coisa que nós precisamos fazer é começar a trabalhar o nosso reptiliano. Então, você vai se perguntar, pode anotar, pode escrever. Se tudo o que você aprendeu funcionou até hoje. Tudo que você aprendeu funcionou?
desde lá de pequenininho, desde criança? Está tudo indo muito bem? Claro que não, senão você não estaria aqui. Então, é porque não funciona. Então, você precisa, primeiro passo, podem escrever, saber como chegar na sua essência. Como identificar a sua própria identidade. Como entender como você funciona. O que te faz bem, o que te faz mal. Saber detalhes básicos. Você torce por um time porque papai e mamãe torciam ou é porque você gosta? A sua cor preferida é de fato a sua cor preferida ou alguém te interferiu nisso? A sua comida preferida é porque você realmente gosta? Você seria capaz de prepará-la porque você ama essa comida? Ou você foi influenciado a gostar mais porque alguém faz isso por você? Ou alguém te influenciou a gostar? Então, esse é o momento de você começar a perceber, entender a sua identidade. Quem é você? O que você gosta? O que te dá prazer na vida? O que você mais ama fazer? A nível de lazer, a nível de trabalho, a nível de diversão, a nível sentimental. O que te dá alegria? O que você não gosta? Então, esse é o momento de você começar a se aproximar para identificar a sua real identidade, saber quem é você, como você se comporta diante do mundo, por que você age da forma como você age, por que você faz questão de ter uma carteira assinada. Se você, de repente, pode ter uma empresa, pode ter pode ser um empreendedor e você pode ganhar muito mais. Por que você se acomodou aí? O que você faz hoje na sua vida? Tá bacana? Tá legal? Te deixa feliz? Ou você está vivendo no seu cérebro reptiliano? Você está vivendo padrões de comportamentos que você aprendeu? Para e pensa. São respostas que você não precisa dar para a Márcia. Eu já tenho as minhas. São respostas que você precisa dar para você mesmo. O que te atrai, o que você gosta, o que não gosta. Por que você gosta do azul e não do vermelho? Que tipo de carro é o que mais te atrai? Então, você precisa começar a voltar aí, mexer nesse cérebro reptiliano e perceber que tipo de padrões, que tipo de coisas estão armazenadas aí que não te deixam ir para a vida, que te impedem de agir, que te impedem de fazer o que você realmente quer fazer. Então, existe uma parte do seu cérebro que está aí, quietinha, e que você vai começar a movimentar. Tanto a nível de padrões de comportamento, quanto a nível de sentimentos, quanto a nível de atitude, de ações. Então, são três partes muitíssimo importantes. Então, o primeiro passo é identifique a sua real identidade. Quem é você? O que você gosta? O que você faz? Você está repetindo o que você aprendeu ou você está criando novas sinapses na sua vida? Gente, exemplo. Vamos lá. Márcia, digamos que você me diga assim, eu estou tendo problema de falta de memória. Onde é que está esse problema da falta de memória? Vamos lá. Nós, indivíduos, fomos formados na nossa essência, temos nossa mente consciente e inconsciente, e nós temos a nossa formação de gene, nós temos a nossa individualidade, nós temos a nossa essência. Nenhum indivíduo é igual ao outro. Não existe ninguém igual a ninguém. Cada ser é único, cada ser é importante, é extraordinário e especial. Não existe ninguém igual a ninguém, ainda que sejam gêmeos. Não existe.
beleza? Então, você chega para mim e diz, eu estou com problema de falta de memória. Por quê? Como acontece a falta de memória? Vamos lá. A falta de memória acontece porque nós temos, nós chegamos numa determinada idade em que nós já não produzimos neurônios. E nós temos na nossa formação bilhões de neurônios. Nós somos energia pura. E esses neurônios é que atuam no nosso cérebro e que fazem as coisas acontecerem ou não. Chega um determinado momento da vida, uma certa idade, digamos assim, que esses neurônios não são mais produzidos. E nós precisamos manter esses neurônios. Por quê? Como eles não são produzidos e você não cria novas sinapses, novos acontecimentos, novos fatos, você não pega um livro para ler, você não vai ver um filme de fatos reais, você vai ver a mesmice lá de ação, de briga, que não vai te somar em nada. Você não faz um curso novo, você não aprende nada de novo. Então, você não cria caminhos neuronais. Você sai do trabalho e vai para o teu... Você sai de casa e vai para o teu trabalho sempre pelo mesmo caminho. Você vive repetindo tudo igual. Então, você não está criando novas sinapses. Você não está criando novos caminhos neuronais para os seus bilhões de neurônios poderem trabalhar e atuarem da melhor forma. Então, chega numa determinada idade que a gente não produz mais esses neurônios. Nós precisamos mantê-los funcionando. Se você não produz, você precisa manter o que você tem, ok? O que acontece quando você não mantém? Quando você não cria esses novos caminhos neuronais, essas novas sinapses? A falta de memória, o Alzheimer. E várias outras doenças que se assemelham à falta de memória e Alzheimer, e que estão ligadas ao sistema cerebral, ao funcionamento cerebral de cada pessoa. Então, para que você evite isso e para que você comece a ativar o seu maior potencial, você precisa criar novos caminhos. Precisa dar funcionalidade para o seu cérebro, para que ele não caia na inércia, na repetição das coisas. Porque vai chegar um momento em que você repete tanto o que você faz diariamente, ou às vezes tem gente que nem faz. Acorda, toma café, almoça, vê novela, dorme, aí anoiteceu, lava uma roupa, arruma a casa e acabou o dia. O que essa pessoa fez? Está passando a vida, está sobrevivendo, não está vivendo. Então, quando eu falo para vocês, criem, vamos começar a criar novos caminhos neuronais, você vai começar a fazer o seguinte. Você vai começar a trabalhar os seus bilhões de neurônios que você já tem. Ainda que você esteja numa idade em que já não está mais produzindo. Porque são bilhões de neurônios e eles precisam funcionar na sua melhor forma. O que você vai fazer? Se você trabalha e vai para casa, sai da sua casa e vai para o trabalho todos os dias, pelo mesmo caminho, pelo mesmo trajeto, pelo mesmo percurso, muda. Começa a criar uma sinapse diferente para o seu cérebro trabalhar de uma forma diferente. Então, você está acostumado a sair da sua casa, você vira a primeira direita, segunda esquerda, e passa por uma pracinha, dá a volta, chegou no trabalho. Onde é que o seu cérebro está sendo funcional, mais funcional para você? Ele vai cair numa inércia de repetições e que a gente não percebe a mesmice que a gente está fazendo. Então, exemplo, muda o seu caminho, muda o seu percurso. No primeiro, segundo dia, o teu cérebro vai dar uma bugada e vai falar, opa, o
que está acontecendo? Eu estava acostumada a ir por ali, agora eu estou indo para cá. Óbvio que esses bilhões de neurônios vão começar a trabalhar de forma diferente. Isso é um botão de start que você já começa a dar o seu sistema de criatividade. Se você não está tendo tempo para ler, você chega em casa, janta, toma banho, janta, vê lá uma novela, faz qualquer coisa e vai dormir. Gente, pega um livro, leia pelo menos 2, 3 páginas por dia. Absorva novas informações para começar a fazer esse cérebro trabalhar. Esses bilhões de neurônios que você tem, eles precisam funcionar na sua melhor forma. E o que eu estou falando aqui, gente, ninguém ensina. Ninguém ensina. Se você abrir a internet, pode abrir aí agora, abrir a internet para falar de leitura corporal, para falar de neurointeligência, de neurociência, ninguém ensina isso. Isso que eu estou falando aqui. Não adianta, tu pode pesquisar, porque não vai conseguir. Ninguém te ensina. Então, são coisas simples que você pode fazer. Pegar um livro para ler, eu não gosto de ler. Tá, ouça uma música diferente, faça coisas diferentes no seu dia, para que você possa criar novas sinapses e novas... O que acontece quando você cria esses novos caminhos neuronais? O teu cérebro, ele começa a funcionar de uma forma diferente. Ele começa a acionar, a ativar a sua velocidade. Ele começa a reagir para que você saia da mesmice. Esse é apenas um dos caminhos que eu tenho para te ensinar durante esses 4 dias. E isso aí é o quê? É um grão de areia no oceano, diante do nível de informações que você vai receber aqui nesse intensivão. Então, você precisa começar a acionar as partes do seu cérebro. Aí você está com o seu cérebro das emoções, dos sentimentos, meio parado. Nada está acontecendo, você está sem vontade de namorar, você está sem vontade de fazer nada. Cara, vamos começar a movimentar. Vamos criar caminhos neuronais para essa sua parte do cérebro. Procura um filme bacana que você goste. Chame um amigo 2 para ver o filme com você. Se você tem namorado ou namorada, ou esposa ou esposo, chama teu esposo, vai para o cinema. Sai um pouco do Netflix. Tudo bem, Márcia, que Netflix é confortável, eu vejo filme na minha casa, na minha cama. Tá bom, você quer ver Netflix? Começa a ver outro tipo de filme que vai trazer conhecimento, que vai trazer alguma coisa, que vai fazer o seu cérebro começar a mudar a forma como ele está acostumado a pensar. Lenta, de forma vagarosa. Por quê? Porque você vive vendo novelas. Você vive fazendo as mesmas coisas. O seu cérebro não tem novos caminhos. E, gente, é perturbador isso que eu estou falando. Porque tem bilhões de pessoas vivendo assim. E acham que estão vivendo. Mas elas estão sobrevivendo. Apenas sobrevivendo. E você, que é estudioso, que você gosta de ler, que você precisa ter informações novas, que você precisa abrir espaço nessa tua mente, no teu HD, para colocar essa quantidade maior de informações, cria novas sinapses, faça o seu cérebro trabalhar de forma diferente. Se livre dos padrões de comportamento, se livre das coisas que você repete e não sabe por que você repete. Tem coisas que você gosta e você não sabe nem por que gosta. Te ensinaram a gostar. Então, são formas que eu estou explicando aqui para vocês que vai fazer que o seu cérebro faça isso. Entre no movimento de expansão. Nós somos energia, nós somos movimento, nós somos tudo que queremos ser.
E nós precisamos ser o melhor que nós podemos ser. Tem uma dica para vocês. Essa dica eu recebi de alguém, óbvio, né? Foi uma seguidora lá no Insta que perguntou: você já viu o filme Lucy? Eu não tinha assistido ainda. Esse filme não é um filme novo, é um filme antigo. Chama-se Lucy, Lucy, que fala de uma mulher que passa por um processo tecnológico que consegue atingir 100% da sua capacidade cerebral. Óbvio, gente, isso é um filme, isso é impossível. Mas eu gostaria que vocês assistissem esse filme para vocês entenderem, perceberem que nós, indivíduos, seres humanos, a gente não atinge nem 10% da nossa maior capacidade mental. Mas se a gente conseguir aumentar em 1%, meio, milésimos de frações dessa porcentagem, a gente vai estar dando um salto para a nossa própria vida. Então, assistam lá o filme Lucy, depois vamos comentar aqui. É muito interessante. Óbvio que é impossível você atingir a sua maior capacidade mental. Mas o filme é bacana, o filme é legal, vai fazer você pensar, vai fazer você ter reações diferentes, tá? E o bacana é que você vai começar a criar novos caminhos neuronais através do próprio filme. É muito legal. Assistam, tá? Então, assim, essa capacidade que a gente tem de movimentar partes do cérebro, de fazer as coisas acontecerem, estão intimamente ligadas à nossa formação, à nossa individualidade. E que a gente precisa identificar para poder partir, para poder agir, para poder caminhar. A vida caminha para quem caminha mesmo. E Albert Einstein, ele tem uma frase que eu adoro. Um cérebro nunca será o mesmo depois de adquirir uma determinada informação. O que quer dizer isso? Tudo o que você aprende, tudo o que você conhece, você deixa de ser aquela pessoa que você era. É disso que eu estou falando. Quando eu falo para você criar novos caminhos neuronais, para você criar novas atitudes, criar novas dinâmicas na sua vida, Márcia, eu estou sem dinheiro, eu estou vivendo assim, sabe, no sufoco. Gente, você não precisa ter dinheiro para fazer isso. Não precisa. Você pode caminhar. Se você não faz atividade, você pode caminhar, ainda que faça. Você pode caminhar, você pode ir a um parque. Gente, eu moro no Rio de Janeiro, tem tanta coisa, mas tanta coisa gratuita para se fazer, que é humanamente impossível a pessoa dizer para mim que eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Não acredito nisso. Você não vai fazer porque você não quer fazer. E aí vem o sistema que eu acabei de falar. A gente nasce com 5 sentimentos básicos. E você muda as circunstâncias disso de acordo com o que o seu cérebro reptiliano gravou. De acordo com o que você aprendeu. De acordo com aquilo que você acha que te convém. Ah, porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu tenho o hábito de procrastinar. Mentira! Não existe procrastinação. Para você me dizer que você está procrastinando algo, é porque você está substituindo por algo que você deveria fazer, mas que você substituiu por outra coisa que te dá maior prazer. É simples assim. Ah, eu estou há dias para dar faxina na minha casa e não consigo, eu estou procrastinando. Mentira! Você não está procrastinando, não existe procrastinação. Existe a troca de um prazer pelo outro. E aí você diz que está procrastinando. Eu dei o exemplo da faxina, mas é um exemplo como poderia ser qualquer outra coisa. De repente você está com um projeto aí em cima da mesa para executar, e você está procrastinando, que não consegue, que não tem tempo, que blá, blá, blá. Nada.
Você chega em casa, você vai ver seu filme, vai ver sua novela, vai bater papo, vai tomar sua cerveja, vai comer uma comida gostosa que você gosta. E quando você vê, está na hora de dormir, você, eu tinha que fazer isso, não fiz. Você apenas substituiu por algo que te dava mais prazer. E você chama de procrastinação, que para mim não existe. E aí você fica reclamando no dia seguinte que eu tinha que fazer isso, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Coisas que denotam tanto esforço, que você não faz. Porque está se esforçando, não te dá prazer. E aí você diz que procrastina. E você continua reclamando da vida. Então, outra dica, anota. Reclamar. Para de reclamar imediatamente. Para. Porque quando você reclama, o teu cérebro ele só acata a tua voz. Ele ouve a sua voz o tempo inteiro. E quando você fala com alguém, ao telefone, pessoalmente, o teu cérebro capta primeiro a tua voz, não a do outro. E quando você reclama, você simplesmente está clamando uma coisa ruim que te aconteceu e trazendo para o seu cérebro como voz de comando para que ele repita. Então, pare e pensa, se tudo que você reclama não continua acontecendo na sua vida. Eu te pergunto agora, é um desafio que eu te faço. Eu duvido que não seja assim. Tudo que você reclama é o que mais acontece na sua vida. E agora, hoje, você está entendendo por que isso acontece. Então, quando eu falo de criar novos caminhos neuronais, novas sinapses, são essas pequenas coisas que você vai trazer e aplicar na sua vida para já começar a transformação. E se você é dona de casa, não importa. Se você é um empresário, empreendedor, não importa. Se você está desempregado, não importa. Você precisa criar novos caminhos neuronais. Você precisa identificar quem é você. O que você faz com 24 horas do teu dia? Caramba! O que você faz? Essa é mais uma dica de hoje. Se você não está sendo útil para o mundo, preocupe-se. Acorde. Por quê? Um dos caminhos que são essenciais para que você seja uma pessoa produtiva, criativa e de sucesso é que você se sinta útil ao mundo, às pessoas. Então, o momento é agora, é hoje. Márcia, tá forte, tá pesado. Eu não sei se eu vou assistir a outra aula. Eu preciso te falar dessa forma. Porque todas as pessoas que passaram a mão na sua cabeça até hoje não mudaram muita coisa na tua vida. Então, eu preciso te dizer que se você não está sendo útil para o mundo, se você não flui como a própria lei da natureza, acorda, reflita. O momento é agora de você começar a parar. O que eu faço? Eu cuido da minha família, eu faço almoço, lavo roupa. Não, eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Eu estou perguntando a você qual é a sua utilidade para o mundo. Em que você contribui para o mundo? Que tipo de conhecimento você traz para alguém que está perto de você? De que forma você age no seu dia a dia? Ou você é daquele tipo de pessoa que acorda, toma um café da manhã, aí dá um tempinho, vai no mercado, daqui a pouco está na hora de fazer o almoço, e você faz o almoço, daqui a pouco está na hora da novela, você faz a novela, e quando o dia acaba, você produziu o quê? Beleza, eu alimentei minha família, eu fiz almoço, eu cuidei dos meus filhos, eu cuidei da família, eu cuidei da casa, beleza. Eu estou perguntando para você a sua utilidade para o mundo. A sua identidade, quem é você?
O que você faz de bom? Ou o que você quer fazer? Para onde você quer ir? Como você quer mudar o mundo se você não sabe para onde você quer ir? Ou você vai seguir qualquer caminho que se apresente? Porque quando a gente não tem meta, quando a gente não tem foco, quando a gente não tem determinação, quando a gente não sabe para onde quer ir ou o que quer da vida, qualquer caminho que se apresenta tá bom. É isso que você quer? Seguir qualquer caminho? Beleza. Eu compreendo e respeito. Mas te digo que isso não é funcional para você. Então, quando eu falo de ser útil, é você funcionar de acordo com a natureza, na sua máxima eficiência e mínimo esforço. Gente, quando você joga uma semente que nasce lá, um pé de milho, e que ele, sabe, daqui a pouco está cheio de milho, e vem mais um, e mais um, e mais um, e que você vai lá e arranca a espiga de milho, ele não vai morrer porque você arrancou seu fruto. Pelo contrário, ele vai criar forças para dar mais. Então, o que eu estou falando para você, quando eu falo de ser útil, é de você saber doar seus frutos. Quem são seus frutos? O que são seus frutos? Seus conhecimentos, a sua experiência. Isso, inclusive, faz parte de uma limpeza energética. Porque quanto mais você doa o que você sabe, quanto mais você esvazia a sua mente e doa o que você sabe a nível de conhecimento, de experiência, mais o seu cérebro cria a capacidade de absorver outras informações. E é aí que entra os novos caminhos neuronais, as novas sinapses. Você sabe o que é fazer uma limpeza energética cerebral? Exatamente isso que eu estou falando. De você ser útil, de você doar seus frutos, de você adquirir conhecimento e querer passar, de você ter novas informações, de você sair da mesmice da sua vida. Para e pensa, você quer falar da vida dos famosos, você quer fazer fofoca, nada contra. Mas soma o que isso em sua vida? Soma em quê? Te acrescenta em quê? Muda a tua conta bancária? Muda o seu dia? Claro que não. Nada contra, gente. Eu não estou aqui para criticar ninguém, nem para falar de ninguém. Mas para e pensa, veja como está a sua vida. Então, seja como as árvores, como as plantas. Doe seus frutos. E se você não tem frutos para doar, você pode começar agora, já, imediatamente. Você criar formas, sabe, de levar alguma coisa para outras pessoas, de criar dinâmicas diferentes na tua vida, de sair das repetições. Então, é um processo bacana, é um processo interessante, é um processo que só você pode acionar o botão de start e começar a transformar. Só você. Eu vou dar os meus 100% dos 50% nesses 4 dias de intensivão. Mas você, que está aí me ouvindo, você se compromete a dar os seus 100% desses 50%? Até quanto você quer mudar a sua vida? Até quanto você quer transformar a sua vida? Até quanto você quer adquirir conhecimentos? Até quanto você quer dar uma impulsão diferente para a tua vida? Não precisa me responder, a resposta é para você mesmo. Então, quando você começa a entender todo esse mecanismo, você começa a perceber por que as coisas estão se repetindo na tua vida. Por que as coisas não mudam, não funcionam? Porque se você não começar a fazer essa mudança em você, nada vai mudar. Nada, nada, nada. Acredite. Então, são características
que a gente carrega e que a gente tem e que ninguém sabe, que ninguém usa e que ninguém liga e que as pessoas ficam vivendo nas repetições, nas mesmices, atuando da mesma forma sempre e que às vezes até algumas pessoas vêm para mim para eu atender inconformadas. Mas inconformadas pela ignorância. E eu não falo de ignorância como burrice, não. Ignorância, para mim, é a falta de conhecimento. Então, as pessoas praticam essa ignorância o tempo inteiro. A falta de conhecimento. Quando, na verdade, está tudo à sua disposição. Hoje, então, com essa tecnologia, com a internet, muita coisa. Mas quem tem que querer mudar é você, não sou eu. Eu, desde que aprendi, desde que venho aprendendo, porque a vida é um campo de treinamento e você treina todos os dias. Você não para de aprender, você não para de ensinar. Você, sabe, é uma dinâmica de troca constante. E essa limpeza energética cerebral, onde você se livra dos padrões, você se livra dos padrões de comportamento, você se livra daqueles sentimentos que foram ensinados, a sentir culpa, a sentir essas coisas que as pessoas têm o hábito de sentir um pelo outro, fazer pré-julgamento. Quando você começa a se livrar disso, você começa a criar uma nova dinâmica para a sua vida. E, gente, o universo não te criou para você ser infeliz. O Criador te fez, assim como a mim, assim como ao mundo, a humanidade. São 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Quase 8 bilhões. Se já não tivermos aí nos aproximando já dos 8 bilhões, é muita gente. Mas o Criador, ele não te fez para sofrer, para passar fome, para ser desinformado. Ele te fez para você usar o seu maior potencial, a sua maior capacidade. Então, vamos começar. Se você não sabe como, eu estou te dizendo como. Começa. Faça acontecer. Não é difícil. É simples. Mas você tem que querer muito essa mudança. Muito. Sabe aquele fogo ardente de você querer transformar, de você querer que mude, de você querer que a coisa, sabe, vá, flua? É disso que eu estou falando. Do seu querer. O que você quer para você? Como tem que ser? Como tem que ser? Então começa. Você não depende de ninguém para fazer isso. Você quer usar a sua capacidade? Você tem todo o direito de usar. Você agora já está aprendendo como usar. Ou você quer seguir a manada? Você quer ser como todo mundo? Também é uma outra pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Tá legal? Você quer ser como todo mundo? Você quer seguir a manada? Ter sua carteirinha assinada? Ter seu dinheirinho lá no final do mês? Porque as pessoas falam exatamente assim. Tal dia eu vou receber meu dinheirinho. Dinheirinho uma hora. Dinheirinho para os fracos. Eu vou receber o meu dinheiro, que eu mereço. Então, começa a mudar isso, essa performance da sua vida, de falar tudo no diminutivo. Minha casinha, meu dinheirinho. Para! Para com isso! Então, você vai começar, a partir de agora, a criar essas novas sinapses, a mudar a dinâmica de comportamento. Por quê? Pessoas vão chegar perto de você e vão falar que nada, tem nada a ver, isso não está com nada, você vai ver só que não vai dar em nada. Só que eu estou te fazendo um desafio aqui agora. Começa a praticar isso na sua vida e depois me diga se mudou ou se não mudou. Ah, eu tô doente, eu tô sentindo falta de ar, eu não tenho dinheiro. Como eu vou fazer isso? Quando você decidir fazer a mudança, o próprio universo vai te mandar recursos para você começar a criar as novas sinapses.
Acredite que é assim que funciona. Aconteceu comigo. E o que eu estou levando para vocês é uma experiência própria. Nada mais, nada menos. Eu tive a... Foi em 2012 para 2013. 2013, se não me engano. Eu tinha um salão em Copacabana, na Siqueira Campos, muito movimentado, com uma baita clientela, onde eu trabalhava muito, excessivamente, a 8 funcionários, e mesmo assim trabalhava muito. E recebi um convite para ir para Angola, trabalhar em Angola. E aí eu parei e perguntei, Márcia, você está feliz? Está legal você nesse salão? Porque a essa altura eu já não tinha vida pessoal, não podia ir à festa, não podia fazer nada, porque tudo girava em função do salão. E aí eu virei para mim mesma e falei, não, eu não estou feliz. Eu gosto do que eu faço, mas ainda não é isso. E eu topei o desafio de, sabe, de ir para o novo. É disso que eu estou falando com vocês, gente. Sabe, o desafio de você conhecer o novo. O que tem detrás do muro? O que tem do outro lado? Por que não conhecer? E quando eu resolvi topar esse desafio, inclusive eu tive a ajuda de uma terapeuta, porque sozinho você não consegue mudar patavina na tua vida, tá? Essa é uma outra dica que você tem que anotar. Eleja um mentor ou uma mentora para a sua vida, para que ela te oriente, uma pessoa que tenha experiência, uma pessoa que seja profissional, que tenha conhecimentos, enfim, de leitura corporal, de neurointeligência ou de como coach pessoal. Eleja um mentor na sua vida, pelo menos, uma pessoa que te direcione, porque sozinho ninguém consegue. Eu não consegui sozinho. Naquela altura, eu com um salão bombando, eu precisei de uma amiga, doutora Sandra Regina, um beijo, doutora. Eu precisei de uma amiga para poder me direcionar, porque meu cérebro bugou. Gente, o que eu faço? Vou para lá? Deixo alguém aqui trabalhando? Não, 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 não. E eu precisei dessa ajuda e foi uma ajuda super bem-vinda. E desde lá, a minha mente não é mais a mesma. Eu passei por caminhos, eu trilhei caminhos sequencialmente, claro, tudo no seu tempo, tudo no seu momento de acontecer. Mas eu passei por coisas que mudaram, que transformaram a minha vida. Sou grata a infinitas pessoas que me ajudaram nesse percurso, e não tem tanto tempo. Mas quando eu decidi conhecer o novo lá do outro lado do mundo, em Angola, vocês acham que alguém me incentivou aí? Ninguém. As pessoas diziam assim, você tá louca? Você vai trabalhar em Angola? Você vai fechar o seu salão? Sim, encerrei as atividades. Porque eu não estava feliz com aquilo. Eu gostava de ser cabeleireira também. Mas, sabe, não era só aquilo que eu queria. E eu parti para o novo, fui conhecer outra cultura, eu fiz amigos, eu desenvolvi um projeto no complexo turístico que foi bacana, foi legal, funcionou. Eu consegui sinapses para o meu cérebro que fez assim, bum! Sabe? De novos caminhos, de novas coisas. E as pessoas foram aparecendo na minha vida e as coisas foram acontecendo. E, de repente, eu quis voltar a estudar a leitura corporal, a neurointeligência, e as coisas foram acontecendo, foram vindo até mim. Então, o que eu estou te falando hoje é pura e simplesmente uma coisa simples que aconteceu comigo e que eu estou te falando simplesmente a minha experiência, estou te passando a minha experiência. Olha, eu cortei caminho por aqui, por aqui, por aqui. É isso que eu estou fazendo contigo. Onde foi que eu cortei caminho? Onde foi que eu aprendi? E como eu mudei isso? Então, é disso que eu estou falando. Hoje, nós estamos aqui falando de neurointeligência, de leitura corporal. Mas amanhã pode ser você. Porque você ainda não conhece sua maior capacidade, seu maior potencial.
Você não sabe ainda, você desconhece. Quando você começar a ativar, quando você começar a fazer coisas, gente, são pequenas coisas, pequeníssimas coisas. Se você está acostumado, um exemplo, vou dar aí um outro exemplo para vocês. Se você está acostumado a fazer a mesma coisa quando chega em casa, você chega do trabalho, o que você faz? Vai direto para o chuveiro, toma um banho, exemplo, né? Você também pode não ir direto para o chuveiro. Beleza, e tá tudo bem. Só para descontrair. Então você chega, vai para o chuveiro, toma um banho, janta, senta diante da TV para assistir TV. Exemplo. Todos os dias você faz isso e cochila naquele sofá até te dar sono, você ir dormir para acordar no outro dia de manhã e fazer a mesma coisa no outro dia. Onde é que está a diferença da sua vida? Onde? O que você está fazendo de novo? Você está sendo útil aonde? Ah, mas eu trabalho fora. Eu sou muito bem empregado. Beleza. Mas e os seus frutos? O que tem aí dentro? Qual é o seu potencial? Qual é a sua capacidade? Como é que você pode contribuir? De que forma? Quando você começar a perceber e se situar no mundo e entender a sua identidade, que é disso que eu estou falando, você vai ver que tudo que você quiser que aconteça, se não depender de você, vai chegar até você. Ah, vai. Porque o próprio universo vai conspirar a seu favor. Por quê? Você está criando um movimento para que as coisas comecem a acontecer. E acontecem. Mas esse movimento precisa ser criado, precisa ser realizado. Então, apenas faça, experimenta. E você vai ver que não é difícil, não tem dificuldade nenhuma. Pequenas coisas que você pode mudar. Ao invés de você chegar em casa, tomar o seu banho e sentar diante da TV, jantar e comer, e ficar lá, esperando o dia seguinte, sabe? Pega um livro, não gosta de ler, vai ouvir uma música, ouça a música, ouça a letra da música, não é simplesmente botar o barulho lá para fazer som na casa. Ouça música, ouça a letra da música, o que diz, que mensagem ela tem. Se você tem outros hábitos de fazer outras coisas, faça. Converse com pessoas diferentes. Isso é maravilhoso. Conversar com pessoas diferentes. Trocar ideia. Isso é ótimo, sensacional. Ah, mas eu moro sozinho. Gente, telefona. Para na mesma... Você está acostumado só com WhatsApp, né? Eu sei disso. Eu sei disso. Que você fica o tempo inteiro teclando no WhatsApp. O que isso te acrescenta? Onde isso te acrescenta o que na tua vida? O WhatsApp é pura leitura, pura interpretação. E as pessoas hoje em dia ainda comem as palavras. De repente você escreve A e a pessoa entende Z. Tá? Mas, sabe, cria um novo movimento para a tua vida. Liga, telefona, cara. Fala com a pessoa. Se expressa. Fala de assuntos diferentes. Então, perceba que você está repetindo as mesmas coisas toda hora. Eu conheço pessoas que ficam o dia inteiro com esse negócio na mão, meu Deus do céu. É louco, né? Eu sei que é. É bem louco mesmo. Então, galera, hoje eu até gostaria, mas são 20h50. A gente vai ter que interromper essa aula de hoje. A gente continua amanhã. O intensivão vai ser de hoje, dia 11, até dia 14. Amanhã, às 19 horas, temos outro encontro marcado. Sábado temos encontro marcado e domingo, que é o último dia, também temos encontro marcado. Sempre às 19 horas. O link vai estar no canal do Telegram, no grupo VIPs do WhatsApp. Temos uma comunidade no Facebook. Quem quiser
pode entrar no grupo e falar, Márcia, me coloca no grupo, na comunidade, que a gente vai trocar ideia.